Olá, alunos, seja bem-vindo ao canal do professor Júlio. A gente vai começar a correção da prova desta semana, da avaliação semanal desta semana. Foram 3 questões sobre equilíbrio químico e constante de equilíbrio, certo? E tá aí já a primeira questão, vamos começar com ela, ok? A primeira questão ficou como: ao analisar a tabela abaixo, qual dos ácidos apresentados sofre maior ionização? Então, a gente vai ter que usar a constante de equilíbrio para chegar nessa resposta. Nessa questão aí, ela cobra alguns conteúdos de química, né, que você já teve. Por exemplo, no segundo ano você trabalhou ionização, no segundo e primeiro ano do ensino médio. E cobra você saber o que é constante de equilíbrio, né, para chegar nessa resposta. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber o que é ionização, né? Nós temos aqui, por exemplo, o ácido sulfuroso, né? Então aqui ele está na forma molecular. Quando ele passa aqui pelo processo de ionização, né, vamos supor que eu adicionei água aqui, H2O, ele vai ser ionizado. Quando eu adicionei água aqui, vai se transformar em H+, né? E H3SO3, HSO3-, né? Ele foi ionizado, então se transformou em um ânion e um cátio. Então repare que todos acontece isso, cátio, ânion, cátio, ânion, aqui eu tenho cátio e um ânion. Então ele está querendo saber quem sofreu maior ionização. Então ele quer saber qual lado formou mais ácido, ou qual dos lados aqui formou mais ânions, né? Eu não sei, ele não está dando a direção de qual íon ele está interessado, ele qual sofreu maior ionização, tudo bem? Então a gente tem que voltar lá para aquela aula que eu passei para vocês, não sei se vocês assistiram, mas quem assistiu vai lembrar do que eu vou falar aqui, que é do Kc. A gente tem que lembrar que o Kc ele pode ser maior que 1, o Kc ele pode ser igual a 1, ou o Kc ele pode ser menor que 1. O que isso significa? Essa constante de equilíbrio, né? Kc é constante de equilíbrio. Quando a constante de equilíbrio for maior que 1, quer dizer que a reação química ela está sendo direcionada, né, para o lado direito. Deixa eu voltar isso aqui, que eu não quero isso. Para o lado direito. Ok? Se está indo para o lado direito, está indo para o lado de quem? Né? Dos produtos. Está indo para o lado do produto. Se o meu Kc for igual a 1, quer dizer que o meu reagente, a quantidade de reagente, é igual, tá, à quantidade de produto. É igual à quantidade de produto. E se o meu Kc for menor que 1, quer dizer que a minha reação está indo para o lado esquerdo. E do meu lado esquerdo, quem que eu tenho? Os reagentes. Ok? Então, tem um reagente. Então, eu vou lá para os números. Sei disso agora. Então, eu vou reparar esses números meus que eu tenho aqui. Se eu abrir esses números, eu vou saber que eu tenho aqui 0,017, né? 1, 2. Aqui eu vou ter 0,00 mais um 0, 1, 8. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 35 aqui. Um número bem longo, né? E aqui eu vou ter o 0,00
0,72. Então, se eu tirar da notação científica, eu tenho esses números aqui. Então, eu posso reparar que nenhum número aqui, ó, ele é maior que 1. Todos são menor que 1. Então, se todos são menores que 1, quer dizer que a minha reação está tendendo para o lado esquerdo, está indo para o lado dos reagentes. Então, todas essas reações químicas aqui, ó, ela está indo para que lado? Para o lado esquerdo. Então, ela não está favorecendo esses íons aqui. Só que aí a gente vai ter que fazer a seguinte consideração. Dessas reações químicas aqui, qual que está, vamos dizer assim, com menos tendência para o lado do reagente? Ou seja, se ela está com menos tendência para o lado do reagente, qual que está com maior tendência para o lado do produto? Né? Vai ser aquela que tem o maior número, aquele número que está mais próximo de 1. Que nesse caso aqui é esse 0,17 aqui. Então a minha resposta aqui vai ser o ácido sulfuroso, né? Porque é o número mais próximo do 1. Né? Por que tem que ser o número mais próximo do 1? Porque eu estou interessado aqui na reação que dá maior ionização. O que eu quero são os íons. Então, esses outros números aqui, ó, que estão aqui para baixo, eles são bem pequenos, são bem menor que 1. Então, se eles são bem menores aqui que 1, quer dizer que eles estão totalmente voltados para o lado esquerdo. Esse aqui, 1,7 vezes 10 a menos 2, também é menor que 1, só que ele é o número mais próximo que eu tenho de 1. Então, quem que está menos ionizado aqui vai ser o ácido sulfuroso. Por isso que a resposta é o ácido sulfuroso. Ok? Então, essa daí é a resposta do primeiro exercício que vocês tiveram lá. Então, agora vamos lá para o próximo exercício. Aqui é o segundo exercício. Ok? Deixa eu pegar o lápis aqui. Analise o diagrama a seguir, que mostra as variações de concentração em mol por litro de NO2 e N2O4 até atingirem o equilíbrio, dado pela reação. Então vamos fazer primeiro, refazer essa reação química, tá ok? Eu vou pegar aqui, ó, 2N2, né? Por que eu vou refazer? Porque eu tenho que fazer esses números menorzinhos aqui para vocês entenderem. Ali quando eu coloco lá no Google Class, o Google Class não aceita eu fazer esses números menores aqui, esses índices, né? Então, vou refazer aqui para vocês entenderem quem é quem. Então, N2O4. Eu tenho essa reação química, então. Tá? 2NO2 está em equilíbrio químico com N2O4. Tá? Primeira coisa, quando eu tenho uma reação química, eu quero saber a constante, eu tenho valores aqui, as opções, eu tenho que construir a minha constante de equilíbrio. Então vai ficar como aqui, ó, Kc é igual, né, produto dividido pelo reagente. Então eu vou pegar lá, ó, a concentração de N2O4 dividido pela concentração de NO2 elevado ao quadrado. A gente tem que lembrar, né, que o coeficiente estequiométrico ele vira o quê? Um exponencial aqui nesse caso. Tá? Com isso, agora eu tenho que achar as concentrações aqui, ó, com números para poder fazer minha continha e chegar no resultado. Então vou puxar para cá essa conta. Ó. Kc é igual. Qual que é a concentração que foi usada aqui nessa reação química de N2O4, tá? Que é o meu produto. Então, ó, o meu produto ele começa zerado e o meu reagente que começa com bastante, né? Sempre que o reagente começa com maior quantidade. Conforme vai consumindo o reagente, vai formando o produto, tá bom? É isso que acontece, ó.
A quantidade de reagente vai diminuindo e a quantidade de produto vai aumentando, tudo bem? Então, ó, o meu produto aqui, ó, variou de 0 para 1. Então, a diferença que eu tenho aqui é 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 dividido, né? Aí eu vou para variação do meu reagente, ó, ele foi de 4 para 2 até chegar aqui no equilíbrio químico. Então, 2, 3, 4, foi 2. Então, aqui é 2, lembrando que é a concentração elevado ao quadrado, então aqui é elevado ao quadrado. Kc é igual a 1 dividido 2 ao quadrado é 4, tá? Estão ouvindo os carros, caminhão, carro, eu moro aqui do lado de uma avenida, então não tem jeito como fazer sem esses barulhos. Kc é igual a 1 dividido por 4 é igual a 0,25. Então, minha resposta aqui é a letra A. Eu selecionaria esse A aqui assim. Pronto. Tenho a minha resposta aqui de constante de equilíbrio aqui desta pergunta, ok? Aí, a gente já pode ir para a próxima questão. Deixa eu subir aqui. Abaixo é apresentada uma reação química exotérmica em equilíbrio, com o objetivo de deslocar esse equilíbrio no sentido da formação de dióxido de nitrogênio. Deve-se, tá? Aqui, ó, a questão original não tinha isso daqui, ó, viu? Lá no vestibular, onde eu tirei, não tinha essa palavra exotérmica. Eu coloquei porque talvez vocês não lembrariam desse símbolo aqui, ó. ΔH menor que zero. Se ΔH é menor que zero, quer dizer que o meu ΔH ele é negativo. Se é negativo, quer dizer que a reação é exotérmica. Por que fala que a reação exotérmica é negativa? Porque ela está perdendo energia, por isso que está liberando calor. Quando é endotérmica, o ΔH é maior que zero, então é positivo. Tá? Por que é positivo? Porque ele está ganhando energia. Então, quando um bolo, por exemplo, ele consome a energia do forno, por isso que sua reação química ali de um bolo ela é endotérmica. Tá? É importante a gente saber isso, para interpretar todas essas informações aqui das respostas. Com o objetivo de deslocar esse equilíbrio no sentido da formação do dióxido de nitrogênio, quem que é o dióxido de nitrogênio? Isso aqui, ó. Deve-se fazer o quê? Então, ele quer que essa reação venha para cá, para esse sentido aqui, ó. Tá bom? Aí a gente vai usar aquelas propriedades que o Le Chatelier mostrou para a gente naquela aula que eu dei para vocês, tá? Sob pressão, temperatura e assim por diante. Então, vamos observar o que a reação química dá de informação para a gente. Vou fazer essa informação aqui em vermelho, tá? Ficar bem destacada aí. Então, primeira coisa, se eu estou falando de pressão, se eu colocar pressão aqui nessa reação química, para que lado que vai a minha reação química, né? Primeiro eu tenho que ver o volume. Então, ó, aqui eu tenho 2 mols de NO e 1 mol, né? Quando não tem número, quer dizer que tem 1 aqui, ó, que é o coeficiente, de oxigênio. Somando os dois, então eu tenho um volume aqui ó, igual a 3, ó, 3 volume. E no caso aqui eu tenho apenas 2 volumes. Então, nesse caso aqui, ó, a pressão, se eu aumentar a pressão, tá? A minha reação vai tender para que lado, né? Se eu estou aumentando a pressão, vai ficando pressionado esse sistema, então a minha reação tende para o lado do produto. Por que vai tender para o lado do produto nesse caso? Porque é lá no produto que eu tenho um menor volume. Então, se está ficando apertado, aonde fica mais confortável ficar? Aonde tem moléculas de menor volume, ok? Então, ela tende aqui, ó, para o lado do produto. Pro lado do produto, tá?
Então, se eu aumentar a pressão, vai para o produto. Então, quer dizer, se eu diminuir a pressão, vai para o lado do reagente. E a temperatura? Se eu aumentar, né? Se eu estou falando de ΔH é isotérmico e está perdendo energia, né? Então quer dizer que a reação exotérmica ela é favorecida quando eu diminuo a temperatura. Se eu estou querendo perder energia, se eu estou diminuindo a temperatura, quer dizer que eu estou favorecendo a reação exotérmica, ok? Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu diminuo a temperatura, tá? Se eu diminuo a temperatura, a minha reação vai para o lado de quem? Do produto, porque a minha reação aqui ela é o que? Exotérmica. Se a minha reação é exotérmica, quer dizer que essa reação aqui, além de estar dando esse produto, eu posso somar aqui, ó, mais energia. Está liberando energia. É uma reação exotérmica. Ok? Então, com essas duas informações aqui, ó, eu acho que eu consigo já chegar na resposta. Tudo bem? Aqui no caso, se eu aumentar, né, os reagentes, se eu aumentar o reagente, a minha reação vai para o lado do produto. Se eu aumentar a quantidade de produto, a minha reação vai para o lado dos reagentes. É sempre o inverso um do outro, tá bom? Então, ó, se eu diminuir a pressão, o que acontece se eu diminuir a pressão? Ele está querendo mais dióxido de nitrogênio. Lembre-se, eu coloquei a seta aqui. Eu quero que essa reação vai para esse lado, para o lado direito. Se eu diminuir a pressão, ó, o que acontece se eu diminuir a pressão? Se eu aumentar a pressão, vai para o lado do produto. Se eu diminuir, o que acontece? Vai para o lado esquerdo, vai para o lado do reagente. Então, ó, aqui, ó, já não bate. Aqui bate. Se eu diminuir a pressão, favorece. Mas como eu tenho aqui diminuir a pressão, já vai entrar em conflito essas duas informações aqui. Não vai dar certo. Aqui, ó, aumentar a pressão. Opa, se eu aumentar a pressão, vai para o lado do produto. Ó, isso aqui para mim tá ok, ó. Mas ele está falando aumentar a pressão e aumentar a temperatura. Ó, para mim favorece se diminuir a temperatura. Então aqui não dá certo, ó. Também entra em conflito. Então agora a letra C, ó. Aumentar a pressão. Opa, aumentar a pressão serve para mim. E diminuir a temperatura, ó. Diminuir a temperatura. Opa, também serve para mim. Tudo bem? Então quer dizer que a resposta correta é a letra C. Tudo bem? Então essa aqui é a resposta desse terceiro exercício. Vamos falar aqui das outras duas. Ó. Aumentar a pressão. Aumentar a pressão favorece para mim. Diminuir a concentração de NO2O2. Ó. Diminuir essa concentração aqui. Ó. Se eu diminuir isso daqui, o que vai acontecer? A minha reação vai ter que entrar em reequilíbrio. Para entrar em reequilíbrio, né, como eu estou diminuindo o lado esquerdo, eu vou ter que tender com a minha reação para o lado de cá. Então isso aqui não serve para mim. Aumentar a temperatura. Aumentar a temperatura já não serve para mim. Então já excluiria essa parte aqui, ó. E aumentar a concentração de NO2 e O2. Aumentar aqui favorece para mim, porque aumentando esse lado vai para o lado de cá. Só que como aqui não favorece, então não estaria certo. Tem que estar os dois dando condições da reação química ir para o lado direito. Então a resposta correta realmente é a letra C. Ok? Então fica aí essa correção. Qualquer dúvida, né, sobre essa questão, você vai lá no link correção lá no Classroom, faz a sua pergunta sobre qualquer dúvida, não só sobre essa questão, sobre qualquer dúvida sobre o conteúdo, que eu respondo ali. Ou respondo ali por mensagem, ou faço um vídeo para responder a sua questão. O importante é a gente compreender o conteúdo da melhor forma possível. Um abraço e até mais.